Domingo 29 de outubro de 2023, 30º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 46. Glória a Ti, Senhor. Os fariseus reuniram-se ao saberem que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta. Então, um deles, que era doutor da lei, fez-lhe uma pergunta para o experimentar. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o que é o primeiro e mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nestes dois mandamentos. Como os fariseus se encontravam reunidos, Jesus fez-lhes esta pergunta: o que é que vocês pensam no Messias? De quem é ele descendente? E eles responderam: é descendente de David. Jesus replicou: nesse caso, como é que David, inspirado pelo Espírito Santo, lhe chama Senhor ao dizer: Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por baixo dos teus pés? Ora, se David lhe chama Senhor, como pode o Messias ser seu descendente? E não houve quem lhe pudesse responder. Dali em diante, ninguém mais se atreveu a fazer-lhe perguntas. Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a ti, ó Cristo. Dos 10 mandamentos ditados diretamente por Deus a Moisés no Monte Sinai, os escribas, fariseus e doutores da lei tinham feito derivar 613 leis ou preceitos. E todos eles tinham o mesmo nível de santidade, pelo que o seu não cumprimento era considerado ofensa a Deus. Essas leis, que o povo tinha dificuldade em conhecer na sua totalidade e que tinha ainda mais dificuldade em praticar, eram, para os fariseus, o caminho para tornar Israel um povo santo e para, vejam só, apressar a vinda libertadora do Messias. Se, por um lado, a questão posta pelos fariseus a Jesus no trecho do Evangelho que acabamos de ouvir é, de certa forma, armadilhada e destinada a surpreender eventuais afirmações polémicas de Jesus, capazes de serem usadas para sua acusação em tribunal. E devemos ter em conta que esta questão vem na sequência das controvérsias narradas nos versículos imediatamente anteriores sobre o tributo a César e sobre a ressurreição dos esposos mortos. Por outro lado, a questão não deixa de ser pertinente, pois a questão do maior mandamento da lei não era pacífica e era, no tempo de Jesus, objeto de debates intermináveis entre os fariseus e os doutores da lei para tentarem discernir qual o texto de referência relativo ao amor de Deus. Se repararmos bem, as versões dos mandamentos do livro do Êxodo e do livro de Deuteronômio não são exatamente as mesmas. A questão aqui é como se explicita qual é o mandamento da lei, e isso estava ao cuidado dos rabinos, dependendo deles. Por isso, essa atividade de as interpretar. Depois das respostas assertivas de Jesus às duas questões anteriores,
e que deixaram os saduceus sem reação, os fariseus queriam, em última análise, a opinião de Jesus sobre qual o lugar de Deus relativamente a esta situação. A resposta de Jesus vai simplificar e concentrar toda a lei no amor a Deus e ao próximo, conjugando dois textos do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18, e que nos mostra o que é fundamental e onde esta unidade do amor a Deus e do amor ao próximo é muito clara. Contudo, Jesus dá um passo em frente relativamente ao que os textos referem, pois o amor ao próximo lá explícitos referem o amor igual a mim, referem o próximo igual a mim, da minha religião, da minha tribo, da minha nação. Quando Jesus fala no amor ao próximo, abre novos horizontes, estendendo essa dimensão a tudo e a todos, não só aos que estão social, cultural e religiosamente próximos, mas tendo em conta também e sobretudo o nosso adversário, o inimigo, o estrangeiro, o refugiado, enfim, os que estão fora do nosso círculo sociocultural e religioso. Tal como Lucas, no seu Evangelho, nos recorda, ao narrar o mesmo episódio do trecho de hoje, acrescentando-lhe a parábola do bom samaritano, concluindo que esse amor aos irmãos pedidos por Jesus é incondicional e deve atingir todo o irmão que encontramos, quer seja na descida de Jerusalém para Jericó, quer seja em outros quaisquer caminhos da vida, mesmo que ele seja um estrangeiro ou um inimigo. Na conjugação, então, dos dois textos do Antigo Testamento, Deuteronômio e Levítico, Jesus deu, assim, o sentido último às verdades reveladas por Deus ao longo do Antigo Testamento, afirmando que, quando se ama a Deus, tem de se amar tudo aquilo que Deus ama. E Deus ama a todos. A todos. Não na forma egocêntrica de o fazermos, mas ao jeito de Deus, isto é, um amor gratuito que liberta e promove. Jesus equipara o amor a Deus e o amor ao próximo, não a um simples somatório de partes, mas antes a uma experiência de unidade. E nesta aprendizagem que se faz a partir de Deus, numa experiência em que amar significa dar-se, entregar-se para um ministério de união, de comunhão com o outro. Amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma e com o nosso entendimento é amar com toda a nossa vida. Sim, amar com o coração e a razão, deixando que Deus seja, de facto, o Senhor da nossa vida e da nossa história. Amar o irmão é descobrir nele o rosto de Deus. Somos imagens do Criador e, portanto, no rosto do nosso próximo deve revelar-se a face amorosa de Deus. Só descobrindo Deus nas pessoas é que seremos capazes de amá-las verdadeiramente com o amor que não pede nada em troca. É o amor que ama por amar, é o amor gratuito. Por isso, devemos ter o coração aberto às propostas de Deus e não nos fecharmos no nosso egoísmo, nos nossos complexos, nos nossos preconceitos, na nossa autossuficiência, procurando assim construir uma vida à sua imagem. E isso leva-nos a ser, em nome de Deus e dos seus planos, uma testemunha profética que interpela a sociedade, afirmando o nosso compromisso com o Senhor. O mundo em que vivemos precisa de redescobrir o amor, a solidariedade, o serviço, a partilha, o dom da vida. Na realidade, a nossa vida deve ser posta ao serviço dos nossos irmãos,
sem distinção de raça, de cor, de estatuto social. Assim, quem cumpre nesta vida o mandamento do amor, cumpre toda a lei e vive em Deus. Porque, segundo nos diz São João, na sua primeira carta, Deus é amor e quem vive no amor vive em Deus e Deus nele. E Deus convida-nos a viver este amor. E se é Deus quem nos convida, vivamos então alegremente este amor. Amém. Oração própria para o 30º domingo do tempo comum. Oremos. Pai universal, levaste o teu único Filho, Jesus Cristo, a tomar sobre si a forma de servo e a obedecer até à morte na cruz. Dá-nos a mesma atitude de Jesus Cristo, para que, partilhando da sua humildade, cheguemos com Ele à sua glória. Ele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém.